Hello everyone, good morning, good afternoon and good evening. My name is Thalia Kao. I'm a member of some product Sydney team. I'm going to host a next few sessions. The next session is about dynamic menus and filters in Power BI presented by Hinaki de Albuquerque, our members. And this session will be in Portuguese. But feel free to leave the questions in the Q&A box as Inki can answer the question in English as well. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Henrique de Albuquerque Reis, eu sou um dos analistas da Sun Product aqui na Austrália e hoje nós vamos falar sobre filtros e menus dinâmicos em Power BI. E daí vocês estão se perguntando, mas o que a gente vai falar, do que a gente vai tratar? Você já se teve aquele momento em que você cria um relatório bonito, com bastante informação, tabela, gráfico, imagem, e daí falta um espaço para colocar aquele filtro que o usuário pede no último momento. O que nunca acontece quando você está para entregar um relatório e o cliente fala assim, eu preciso de mais um filtro ou mais um gráfico, e daí não tem mais espaço. Então, o que você faz? Eu me recordo que há muito tempo atrás, eu e alguns colegas, nós tínhamos o hábito de aumentar o tamanho do seu relatório. O que funciona nessa famosa gambiarra, jeitinho brasileiro, mas, dependendo da resolução do teu cliente final, do monitor dele, ele não vai conseguir enxergar direito, vai ficar um pouquinho meio ruim de visualizar as informações. Então, o Power BI, ele não tem uma ferramenta exclusiva para você criar esses menus, ele não tem nada nativo. O que a gente vai trabalhar é a utilização dos indicadores, que é os bookmarkers, e a partir daí você cria fotografias do teu painel, do teu relatório, e a gente vai fazer alterações entre uma fotografia e outra, permitindo que você consiga abrir e fechar os menus, os pop-ups que você precisa criar, te dando uma liberdade maior de trabalhar na tela. Então, com isso você consegue criar menus de navegação para navegar entre as páginas de uma página para outra, criar menus suspensos ou até mesmo criar botões que te permitam abrir pop-ups com informações, instruindo como utilizar o relatório ou alguma informação, por exemplo, uma sazonalidade, se tem alguma informação que é relevante para aquele momento, para um determinado relatório, você pode utilizar e o cliente passa o mouse em cima, ele clica, ele vê a informação e ele mesmo fecha. E isso você tem um espaço maior na tua tela, de forma otimizada, onde você pode gerenciar os seus gráficos. E para quem é a audiência desse projeto, deste vídeo? Conhecimento nunca é demais. Eu acredito que o foco é mais para quem é iniciante em Power BI ou quem é intermediário, quem já começou há algum tempinho, está se familiarizando com a ferramenta, mas se você é um usuário avançado, é um guru, fica à vontade para assistir, também fica à vontade para compartilhar as tuas observações, comentários, todo mundo aqui é muito bem-vindo. E esse é mais ou menos o exemplo que nós vamos fazer. Na primeira imagem é um menu de navegação, que a gente vai criar de forma dinâmica, ou seja, a partir do momento que eu criar mais uma aba no Power BI, no meu relatório, um novo ícone vai ser inserido nesse meu menu de navegação, de forma automática, não preciso me preocupar. Então, eu criei uma aba, ou se eu renomeei alguma aba, automaticamente vai alterar nesse meu menu de navegação. A segunda imagem é um menu pop-up, onde você pode colocar uma informação, que você clica, ele abre, informa o que você precisa deixar claro para o seu usuário final e depois ele pode fechar. No meu caso, eu escolhi informar que os meus vendedores, os meus top 3 vendedores, eles são baseados no faturamento, independente da área que eu estou selecionando. E por fim, a última imagem também é um pop-up onde eu coloquei os meus filtros, que permite que o usuário possa selecionar área, unidade, no caso, calendário, e qualquer outras informações que você precisar filtrar, você coloca aqui então como filtro, e a opção de aplicar ou limpar todos os filtros. Deixa eu mostrar como é que vai ficar o exemplo final, para que vocês possam ter uma ideia. Esse aqui é o nosso relatório final. Então eu venho aqui neste menu, eu abro os meus filtros,
eu posso selecionar o período desejado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. E a parte A, eu quero a área comercial e a área financeira. Aplico e ele faz toda a aplicação dos meus filtros nos meus visuais. E qual que é o legal? Se eu voltar de novo no meu filtro, as áreas que eu selecionei permanecem selecionadas. Eu não perco isso quando eu fecho o meu filtro, se eu aplicar. Eu usei aqui esse ícone de fechar para limpar os filtros, mas você pode alterar para um ícone mais intuitivo. Então, vamos supor que eu queira escolher agora comercial financeiro, mais da região de Campinas e Curitiba. Aplico, ele me aplicou todos os filtros. Eu quero limpar, eu volto aqui e limpo os meus filtros. Quer conferir? Vamos conferir. Nenhum filtro selecionado. Também eu tenho aqui meu botão de informação, onde eu informo que os meus vendedores é baseado na parte de faturamento, independente da área, e eu venho aqui e fecho. Também eu tenho a opção de fazer o detalhamento de qualquer um dos meus visuais, que é a função Drill Through. Só que não é tão intuitivo para o usuário final, ele tem que vir com o botão direito, depois Drill Through e depois detalhamento. Como não é intuitivo, o que você pode fazer é colocar um botão, né, aqui embaixo, e com texto descritivo. Olha, selecione uma área para análise. Selecionei uma área, este botão muda com a opção detalhar. Eu passo o mouse em cima, detalhar é o quê? A área administrativa, que é a área que eu selecionei. Se eu selecionar operações, detalhar operações, eu vou para uma área de detalhamento. E aqui eu posso voltar. Eu posso voltar por este botão ou navegar entre as minhas abas, pelo menu superior. Então, eu venho aqui, análise de contratos, e ele volta para a área inicial. Isso é legal e conforme eu vou criando novas abas no meu relatório, automaticamente elas vão sendo inseridas aqui. Então, vamos lá para o Power BI, vamos começar? Aqui no Power BI, eu coloquei o fundo que eu criei no PowerPoint, tá bom? Então no PowerPoint eu coloquei meu background, eu coloquei meus ícones, o meu texto, as minhas caixinhas de fundo e os visuais por cima aqui no Power BI. Aproveitei lá no PowerPoint e coloquei os meus ícones, mas se você não quiser usar o PowerPoint, tem outras ferramentas como o Figma, ou Adobe Illustrator, ou Photoshop. Utilize aquele que você achar mais fácil de manusear, tá bom? Os ícones, tem um site que eu sugiro, que é o Flat Icon, tem também o Lord Icon e o Smash Icons. Os três são muito bons, tem bastante opções. Então eu vim aqui e digitei filtro, né, no caso filtro em inglês, tem muito mais opções quando você digita em inglês. Eu selecionei aquele que eu achei mais bonitinho para esse projeto. Não necessariamente você precisa utilizar o mesmo que eu utilizei, você pode escolher qualquer outro. Lembrando que você pode ter também outras situações, então é só uma ideia para que você possa então trabalhar. Salva o arquivo, né, faz o load no PNG e insere no botão inserir imagem. No meu caso já tem aqui, então com os ícones já posicionados certinho, o que nós vamos fazer inicialmente? Inicialmente nós vamos vir aqui em exibição, indicadores e vamos adicionar. Adicionar o quê? Uma fotografia de como está o nosso painel, sem filtros, uma foto inicial. Então, quando eu entregar para o meu cliente e ele abrir, esta vai ser a tela que ele vai visualizar. Então, eu adiciono uma fotografia de como é o meu painel limpo. Então, vamos chamar eles de painel sem filtro. Painel sem filtro. Então, este é o nosso cenário, certo? Agora, nós vamos criar o nosso filtro. Então, a gente vai vir aqui em inserir, forma, eu vou escolher retângulo, certo? Infelizmente, a gente não consegue colocar uma imagem neste retângulo. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar com os efeitos. Então, vim aqui em forma, né, estilo, eu posso diminuir a transparência. Deixa eu mudar aqui a cor, colocar uma cor cinzinha. Certo? Você também pode vir aqui e colocar um triângulo. E aqui na forma, rotação, deixa eu colocar aqui
45. Diminui um pouquinho. Deixo os dois com a mesma cor. Certo? E no painel de seleção, para ficar mais fácil para mim, eu venho aqui, exibição, seleção. Esses dois aqui eu vou agrupar para ficar mais fácil. Aqui eu não tirei a linha. Deixa eu tirar as linhas. Sem borda. O mesmo para esse, sem borda. Pronto. Foi? Foi. Agora eu vou vir aqui e coloco os meus filtros nesta minha base. Então, cadê meu slicer? Eu venho aqui e aqui eu vou colocar meu filtro de data. Agora a questão de formatação, né? Então eu venho aqui em formatação, cor da fonte branco. Opa. Pronto. Bem melhor. Certo? E aqui embaixo vamos colocar também um outro slicer. Deixa eu colocar aqui. Não se preocupa com o tamanho, que a partir do momento que eu começar a fechar aqui, ele vai aumentar na tela, tá bom? Não se preocupa com isso. Então eu venho aqui e coloco, deixa eu colocar aqui, área. E os valores, vamos lá, colocar os valores branco. Só aumentar um pouquinho. E dos funcionários aqui, deixa eu pegar a unidade. Fica melhor. Deixa eu inverter aqui. Então, unidade aqui e a área aqui. Certo? Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui e pronto. Então aqui, conforme eu clico nos meus filtros, eles aplicam para os visuais atrás, certo? Para melhorar isso aqui, se eu colocar controle deslizante e cor branca. Pronto. Agora vamos colocar os ícones para confirmar e para limpar. Então a gente vem aqui em inserir imagem. Eu tenho aqui na borrachinha. E o de confirmar. Então,
deixar um pouquinho longe para que o usuário tenha espaço para poder clicar, né? Não fazer meleca. Então, feito isso, para deixar um pouquinho mais bonitinho, só para separar aqui uma hora da outra, você vem aqui em formas, coloca uma reta. Então, essa reta, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a rotação 270. E a cor, colocar uma corzinha bem clarinha. Então vem aqui, uma corzinha bem clarinha, borda. Tá ok. Então perfeito. Tá pronto então o nosso filtro. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no botão de exibição e seleção. Então, com todos os nossos visuais aqui selecionados, então eu já tinha selecionado o filtro, certo? Então eu vou vir aqui, segmentação, segmentação, segmentação. É legal você acabar renomeando cada visual para ficar mais fácil e intuitivo. Então, imagem, forma. Eu venho aqui com o botão direito e mando mesclar. Como eu já tinha agrupado o filtro, eu mando mesclar, tá bom? Então, se eu ocultar aqui, ele desaparece e fica só o meu visual. E se eu mandar mostrar, ele aparece novamente. Então, é assim que nós vamos trabalhar o nosso filtro. Conforme você clica, você abre uma fotografia. Então, vamos adicionar então uma nova fotografia, que é o filtro expandido. Então, mas não mudou. Por que não mudou? Porque quando eu vier aqui no painel sem filtro, o meu filtro tem que estar oculto. Então, eu mando aqui atualizar. E o filtro expandido, ele está com o filtro aparecendo. Então, é assim que nós vamos trabalhar. Conforme você clica, ele vem e faz essa mudança. Então, vamos lá. A gente vai colocar aqui um botão que é transparente, né? Então, botão em branco. Eu ponho bem em cima do meu ícone. E aqui em ação, eu coloco ele, então, indicador. E qual é o indicador? Filtro expandido. Eu posso colocar uma informação, quando eu passar o mouse, abrir filtro. E no estilo, deixa eu só tirar a borda. Como eu estou na versão do Power BI Desktop, eu preciso usar o Ctrl na hora que eu clicar. Na versão online ou quando você publicar, não precisa utilizar isso. Então, passei o mouse, está aqui, abrir filtro. Eu vou clicar, então ele me aparece aqui. Certo. Agora a gente vai continuar o processo. Eu vou clicando aqui e ele vai alterando, mas eu preciso ter a opção de limpar os filtros e também aplicar. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos lá agora. Então, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma visualização do meu painel sem filtro. Eu duplico ela para que então eu possa ter uma versão que eu possa trabalhar as informações. Então, vamos lá. Então, painel filtrado. Ele é a mesma coisa do painel sem filtro. Exatamente a mesma cópia. Deixa eu só mudar aqui no meu filtro expandido. Que esses ícones aqui eu estou clicando neles e ele está só um. Então, deixa eu mudar aqui. Seleção, múltipla com Ctrl. E aqui. Pronto, desmarquei. Então, eu posso clicar em mais de uma área. E daí, quando eu clicar aqui no botão aplicar, eu preciso que ele volte meu painel filtrado. Então, eu venho aqui neste botão, eu clico aqui no meu botãozinho de check e ponho uma ação nele. Qual ação? É um indicador, que é o meu painel filtrado. Aplicar filtros. Então, Campinas, Curitiba, Goiânia. Apliquei.
Opa, o que aconteceu? Para que ele aplique os filtros, nesse meu painel filtrado, que está errado por final, filtrado, né? Está corretamente, eu tenho que vir aqui e desmarcar a opção de dados. Ou seja, na hora que eu aplicar os filtros e voltar para esse indicador, todos os filtros que eu apliquei, todas as alterações, elas vão permanecer. Então, eu acabo não perdendo a minha referência. Ou seja, neste momento, meu painel está igual o painel sem filtro, que é a versão inicial que eu vou entregar para o meu usuário. Quando eu aplicar o filtro, eu preciso que ele permaneça nessa nova versão. Então, aqui eu desmarco dados. Então, vamos lá. Cliquei aqui. Abriu meu filtro. Então, vamos lá. Belo Horizonte. E vamos aplicar. E agora ficou. Mas será que ficou também no meu filtro? Vamos lá. Belo Horizonte ficou. Por que ficou? Porque eu já tinha desmarcado dados. Mas se eu não tivesse desmarcado, olha o que acontece. Ele volta limpo. Então, para que eu não perca essa referência também no meu filtro, eu venho aqui em dados e eu desmarco. Tá bom? Então, isso me garante que, conforme eu for aplicando os filtros, ele vai interagindo no meu relatório e eu permaneço com os dados que estão filtrados na minha tela. E assim, eu vou sobrepondo uma camada de fotografia sobre a outra e vou interagindo. Então, vou aplicar Belo Horizonte e Campinas e aplicar. Ok. Entretanto, e se eu quiser limpar os filtros? Então, se eu quiser limpar os filtros, o que eu faço? Eu venho aqui neste botão e eu direciono ele para quem? Para o painel sem filtro. Então, eu venho aqui, imagem, uma ação, indicador, painel sem filtro. Então, cliquei aqui, eu mando limpar os meus filtros e limpou. Só deixa eu colocar um menu, um texto interativo aqui, para depois eu não esquecer, né? Limpar filtros e fechar. Então, independente do filtro que eu aplicar aqui, eu posso vir no botão aplicar ou depois eu apago ele, limpo os meus filtros. Certo, pessoal? Agora vamos fazer o nosso menu de informações. A gente vem aqui em botões, informações, ou se você preferir, você pode baixar o ícone da tua preferência e colocar aqui, né? Eu prefiro usar esse aqui mesmo. Então, vem em formato. Aqui, a cor do ícone, vamos colocar branco. Certo? Agora eu venho aqui em formas e eu ponho um retângulo. Pode ser um retângulo, pode ser uma outra forma que você achar mais prático, tá bom? Então, vou colocar aqui, colocar uma forma. Vou colocar pequenininho. Então, vem aqui nesses dois, forma, deixa eu mudar a cor. Vou colocar a cor um pouquinho mais escura. Pronto. Opa, deixa eu tirar aqui a borda, né? Sem borda. Pronto. Aqui no meu botão, eu posso colocar um estilo nele, uma corzinha um pouquinho diferente. Se eu quiser que quando eu passar o mouse ele mude de cor, eu utilizo não este botão de forma. Se eu venho aqui em botões, pego um botão em branco, põe aqui em cima, e daí eu dou a arredondada nos cantos.
certo? Então vem aqui, estilo, deixa eu colocar texto, legal. Fechar, branco, e preencher, a gente põe aqui uma cor, certo? Agora eu venho aqui, ao focalizar, eu ponho um negrito, e a cor eu posso pôr uma cor diferente. Então na hora que eu passar o mouse, ele me destaca. Aqui, deixa eu colocar minha caixa de texto. Vou colocar aqui dentro. E aqui você escreve faturamento, bem, no meu caso, faturamento top 3 baseado vendedores top 3 baseado no faturamento independente da área. Seleciono tudo, vou colocar a cor branca, só ajustar aqui para ficar arrumado. No menu de exibição, vem aqui em seleção, seleciono, deixa eu colocar um pouquinho para cá, os meus ícones e eu vou agrupar. Aqui vou chamar de MSG Box. Tá certo? E daí eu oculto eles. Venho aqui no meu painel sem filtro, painel com filtro, painel filtrado, e no indicador eu vou desmarcar ele, certo? E atualizo. Deixa eu confirmar aqui, deixa eu ocultar, atualizar, pronto. Então aqui, esse vai ser meu botão de informação. O que eu vou fazer? Quando eu clicar neste botão, clicando neste botão, ele vai abrir o indicador, que é o botão de informação. E esse botão aqui de fechar, certo? Deixa eu mudar aqui, botão fechar. Quando eu clicar no botão fechar, eu quero que ele me volte. Então, no botão fechar, eu quero que ele volte. Opa! Botão fechar, ação, indicador, painel filtrado. Opa! Painel filtrado. Por que painel filtrado? Porque se eu tiver algum visual com algum filtro aplicado, eu não vou perder. Então, vamos fazer o teste. Fechei, tá aqui. Cliquei e ele me abriu o meu menu. Meu menu pop-up com essa informação que eu preciso. Deixa eu fechar agora. Estamos quase perto do final. E daí você me pergunta, e aqueles menus de navegação? Existem várias formas. Você pode fazer colocando ícones para que eles intercalem entre as páginas, mas para isso você tem que fazer cada página, você tem que copiar, colar e fazer o mesmo processo, e se você inserir uma nova página, você tem que voltar em todas e colocar novamente. Existe uma forma mais prática para fazer isso, então você vem aqui no menu inserir, você vem em botões, Navigator, navegador de páginas. Deixa eu só ajustar para cá, colocar pequenininho aqui em cima. Reparem que tem dois ícones. Como eu coloquei esses ícones aqui? Se eu renomear aqui a minha página de detalhamentos, você pode apertar o botão do Windows, ponto final.
vai te abrir essa categoria de emojis aqui. Então você vem e coloca o emoji que você acha intuitivo. Vamos colocar um coraçãozinho. E ele aparece aqui. Caso nenhum dos ícones que você encontre na opção do Windows Emoji, né, que é o Windows ponto final, você também pode vir neste site aqui, que é o unicode-table.com. E aqui você digita o que você procura, mais ou menos. No meu caso, eu quis uma lupa, então eu digitei o que eu precisava, copio, volto no meu Power BI, vou renomear aqui, e daí eu colo o meu ícone. Colando o meu ícone, ele automaticamente aparece aqui em cima. E vamos supor que eu insira mais uma página. Automaticamente a minha página também aparece aqui. Então não preciso me preocupar em ficar inserindo novas abas no meu menu. Então, coloquei aqui o meu menu de navegação, eu posso fazer algumas brincadeiras, então vamos lá. Eu venho aqui no meu estilo, o valor padrão, né, que é um valor que está aqui. Eu posso colocar uma cor um pouquinho mais suave no texto, no preenchimento, né? Então vamos lá. Vamos mudar aqui o selecionado. Então, o que está selecionado, que é esse botãozinho análise de contratos. Então, selecionado, a cor vou deixar branca. E aqui, deixa eu só colocar esse cinza aqui. E ao focalizar, deixa eu colocar aqui uma cor um pouquinho mais escura. E daí, aqui eu posso colocar esse preenchimento em pixels, daí ele me permite dar a sensação de que ele está movendo. Então, ó, eu passo o mouse, ele se mexeu. É uma sensação simples, mas faz uma diferença no teu relatório. É como se estivesse se mexendo realmente. Então, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, copio e colo. Vou colocar aqui de baixo. Vou tirar o texto. Deixar bem pequenininho. Deixei bem pequenininho. Agora aqui no estilo, o padrão. Deixa eu colocar aqui. Selecionado. Tá? Só um minuto. Então aqui, estilo, eu venho padrão, sem borda, preenchimento. Deixa eu colocar aqui o padrão, uma corzinha mais clara. E no selecionado, vou colocar aqui uma cor de destaque. Usar o verde mais escuro. Então, na aba que eu tiver selecionado, ele vai mudar aqui. Então, deixa eu copiar este. Copio para minha próxima aba. E a partir do momento que eu estou na minha nova aba, ele informa que nesta é a página que está selecionada e esta é a página para a qual eu quero ir. Então, eu clicando aqui, ele me faz essa alteração de cores. Super simples. Então, só recapitulando, você vai selecionar os teus botões, estilo, você vem em selecionado e aqui você escolhe a cor do preenchimento que você deseja e ao focalizar. E aqui você altera. Eu copiei e colei aqui embaixo,
tirei o texto, deixei ele menor, você vê em geral, propriedades, tamanho 12, apenas como destaque. Tradução do português bem claro, é uma frescura, mas deixa bonito no final. Por fim, como prometido, no meu cenário, no meu projeto, o detalhamento ele já está aqui numa segunda aba, então tem aqui nos menus de navegação, eu posso intercalar entre as abas. Mas vamos supor que eu não tivesse este menu de navegação e eu quisesse chegar nesta página de detalhamento, que ela é feita através... Normalmente o usuário não chega nessa página por navegação, ele chega através de clicando em um dos gráficos com o botão direito, Drill Through, e depois ele vem para o detalhamento, que é o que você seleciona nos campos. Então, para que ele não faça este percurso, nós vamos criar um botão aqui que vai permitir que ele então faça essa interação. Então, vamos lá. Você vai vir aqui no ícone de botões, botão em branco. Deixa eu colocar aqui. Então, esse botão vai ter uma ação de Drill Through e eu vou para detalhamento, que é o nome da minha página que eu escolhi. Ok, perceba que ele não está habilitado. Deixa eu colocar aqui uma dica de ferramenta. Para a página de detalhamento. Então, aqui no estilo, desabilitado, você põe um texto, aqui, ó. Clique em uma área para detalhar, para mais detalhes. Deixa eu ajustar aqui. Você também pode colocar um ícone do Windows, tá? Que você acha que é interessante colocar aqui. E quando ele estiver no padrão, ou seja, quando você selecionar uma área, ir para detalhamento. Então, selecionei uma área, ele já muda. Deixa eu só tirar essa borda aqui. Estilo. Tira a borda. Deixa eu colocar uma corzinha diferente para facilitar o entendimento do usuário, né? E quando estiver desabilitado. Perfeito. Então, quando eu selecionar uma área, eu posso vir aqui com o botão clicar e vem diretamente para a minha área de detalhamento. Vem aqui em voltar. Opa, Ctrl. E se eu não clicar, ele não me permite fazer a navegação. Então, preciso selecionar. E com isso, nós finalizamos nosso projeto. Você pode utilizar essas ideias para construir o teu relatório e enriquecer ele com informações. Por exemplo, o que nós fizemos aqui, na questão da informação dos vendedores. Você pode colocar menus informativos em cada um dos teus visuais que você acha necessário, uma notificação para informar, olha, este gráfico mostra a valoração, a sazonalidade de tal produto, ou algum acontecimento importante, talvez alguma normativa que seja importante e pertinente para o negócio, então é interessante você colocar essa notificação aqui. O menu de navegação, nós criamos ele de forma horizontal. Se você quiser ler vertical, você vem aqui no layout de grade e muda para vertical. E daí é só a questão de ajustar o teu relatório.
e também os seus filtros. E aqui você pode colocar muito mais filtros. Lembrando, por que ficou assim? Porque na minha visualização, este botão está acima. Então, para resolver esse problema, você vem aqui em exibição, painel de seleção, e eu jogo meu message box para cima. E meu filtro também. Pronto. Problema resolvido. Então, eu venho aqui, aplico os meus filtros e volto ao normal. Então, suponhamos que você tenha filtros de determinadas áreas. Você pode colocar um filtro específico para canais, departamentos, um específico para datas. E assim você consegue otimizar o espaço que você tem, colocar as informações pertinentes e criar menus. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aqui, postem as suas dúvidas, seus comentários. Agradeço muito o seu tempo. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. An interesting session. I've learned a lot, although I just look at the screen without understanding Portuguese. Hi everyone, can you please give us some feedbacks where the link on the screen? You can scan the QR code or type in the link below, the bit.ly link below. Please note that it is case sensitive. Are you available here? Hello, Talia. Yeah. Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good, thank you. I saw that Yeah. I saw that I have one question here. Question was, can you please share some of your favorite websites and YouTube channels to improve Power BI and creating dashboard skills? Yes. Let me share my screen. Can you see my screen? Yep, I can see it. So data science is one of the schools that I have been learning so much from Power BI, and also Python. It's a free course, is in Portuguese, but the material is in English. Also, I follow this guy that is Guy in a Cube. There are short videos that help me to improve my skills and also to write my Power Query codes in a short way and also easy to manipulate them. Shandu is one of my favorite teachers. I have been learning from, if I'm not mistaken, since 2015, Excel and Power BI with him. Leila Gorani
it was one of my favorite teachers. I think she's good to help you to create your dashboards and do simple steps. And also Leonardo Carpins, he has Portuguese and English training. Also, he does championships that helps you to improve your skills and create dashboards. And there you can compete with another students, and the prize is like different courses or just one badge that you receive as a gift to attend the course. And is it? Oh, yeah. I haven't heard some of them. Maybe I will check them out later. Thank you for such an interesting session. Thank you. Yeah. You're welcome. Hey everyone, if you have any questions either in English or Portuguese, please leave them in the Q&A box. Otherwise, I will show the feedback form right now so that you can give us some feedback so that we can improve in the future.